Atos capítulo 27, vamos lá. Versículo 1 ao 8. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial, embarcando num navio adramitino, que estava de partida para costear a Ásia. Lançamos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, isso é, na costa de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, e achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar, navegando vagarosamente, muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de frente de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, da ilha de Creta, na altura de Salmona, costeando-a penosamente, isso é, com muita dificuldade. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Como enfrentar e vencer as tempestades. Quem sabe você está aí sob tempestade. Tempestade fala de momentos difíceis, de crises, de lutas, de problemas, de coisas que surgem inesperadamente e que nos açoitam, que nos batem, que nos machucam, que nos ferem, que são mais fortes do que nós. Cerca de 2.500 quilômetros separavam Cesareia de Roma, em um percurso marítimo, onde Paulo se apresentaria a César, preso, acusado de sedição e profanação. Paulo entra no navio sob os cuidados de um centurião, ele e outros tantos prisioneiros, em alto mar. Acontece uma grande tempestade, a qual Lucas, companheiro de Paulo de todas as viagens, e ele que era aquele que escrevia, que narrava, que registrava os fatos, ele narra cada pormenor. Momentos de desespero, de incertezas e sofrimento. Atos 27 nos traz uma narrativa emocionante sobre como devemos agir no tempo de adversidade e como podemos aprender com as atitudes de Paulo na hora de enfrentar as tempestades da vida. Prossigo. Paulo e os demais companheiros de viagem, enfrentaram grande tormenta, grande tempestade. Os 8 primeiros versículos do capítulo 27 que li, vocês já tiveram uma ideia, e nós vamos continuar trabalhando, discorrendo, a partir do texto do capítulo 27 de Atos. Mas o que nós podemos aprender para nos ajudar a enfrentar as tempestades, mas sobre tempestades eu faço algumas considerações. Primeiro, existem tempestades que nós mesmos fomos o criador delas. Quem tem consciência disso? Levanta a mão. Você já viu que tem um bocado de problema que a gente é que criou? Hein? Que Deus não está no negócio? Que você fez um favor para o capeta? Porque ele não mexeu, não foi ele, foi você, fui eu. Então, primeiro, diga, tem tempestade que eu mesmo sou o criador dela. Ou por falar demais, por falar sem pensar, não é? Ou por querer fazer a minha vontade,
ou por ser intempestivo, alguma coisa. Problemas que a gente mesmo cria. Como dizia meu pai, não arrume sarna para coçar. E às vezes a gente arruma. Tem gente enfrentando um problema que não foi nem o capeta que inventou. Foi ele mesmo. Então diga comigo, existem problemas que nós criamos. Tem uma ordem, tem um comando, tem uma direção, mas você resolve fazer segundo a sua cabeça. Foi assim com Paulo na viagem. Existem tempestades que surgem por causa do pecado. Isto é, todo pecado dá legalidade, o fato de não confessar pecado e não abandonar o pecado, dá legalidade para que o diabo se levante contra nós e contra a nossa casa, contra os nossos planos e projetos, dá direito para que ele haja. Portanto, se você está enfrentando tempestade, problema, luta, dor, por causa de pecado, eu lhe digo, pare imediatamente e se arrependa e peça perdão verdadeiro, se arrependa de verdade, que isso vai passar. Às vezes pode até vir consequências por causa do pecado, mas eu lhe digo que depois que você trata, que você pede perdão, Deus agora entra pelo meio para te ajudar, para que os males sejam menores e, se possível, sem perda nenhuma. Existem tempestades que a origem dela é o diabo. Sim ou não? O diabo opõe ou não opõe? O diabo ama a família? O diabo quer seu bem no casamento? O diabo quer sua felicidade? Sim ou não? Ou você tem dúvida? O diabo te odeia. Ele odeia tudo que Deus ama. Então tem tempestades que a gente chama de batalha espiritual, de guerra espiritual direta. Isso é, um levante do diabo para tentar te ferir, te paralisar. O que faz? Diga comigo assim, faz guerra. Mais forte, faz guerra. Vai para o jejum, vai para a oração, se levanta com a autoridade, com a espada na mão. Amém? E repreende o cão. Levanta uma barreira. Levanta uma muralha espiritual. Fica firme. E Deus vai entrar nessa causa e colocar o inimigo debaixo dos seus pés. Dê um glória a Deus bem forte. Mas também existem tempestades que a origem delas são causas naturais. Uma tempestade mesmo, uma enchente, um acidente, uma barreira que cai, um negócio, um problema, um tsunami, sei lá o quê. Coisas que você estava de boa, mas que quem mora nesse mundo, quem está nessa terra, corre o risco. Corremos o risco. Ok? Digo ainda, existem tempestades. Quando eu falo de tempestade, eu estou falando de crise, de dor, de problema, que Deus envia. Quem sabe disso? Quem sabe disso? Que tem problema que Deus é quem envia. Para quê? E agora? Para quê? Para nos destruir? Para quê? Para nos aperfeiçoar, para nos ajustar, para que a gente acorde. E mais, às vezes Deus permite coisas, problemas, porque Ele tem planos maiores na nossa vida e Ele quer nos treinar para coisas absolutamente maiores. Dê um glória a Deus e aplauda Jesus. Vou citar só um exemplo entre milhares. Davi, um menino que estava lá no campo, na dele, cuidando de ovelha. E Deus o chama, unge rei, e depois coloca um rei maligno, endemoniado, atormentado por demônios, cheio de ciúme, cheio de inveja, que era Saul, rejeitado por Deus, que passa dioturnamente perseguir o jovem rapaz. Uma perseguição louca, desenfreada, frenética, um negócio de louco. E Deus estava usando tudo aquilo ali para treinar o moço. Amém?
O que podemos aprender com as tempestades? Primeiro, precisamos estar atentos aos sinais. Versículo 10. Quando embarcaram para Roma, a viagem parecia segura e tranquila. Era um bom barco, havia um comandante, marinheiros, os passageiros estavam em segurança. Mas no verso 4 começa a ter as dificuldades. Nós lemos o texto. Os problemas começam a surgir. Vem um vento forte, começa a pressionar o barco, o navio. Chega a um ponto que Paulo chega a dizer: vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga, mas também do navio, mas também prejuízo para a nossa vida. Versículos 9 e 10. Então, o apóstolo Paulo está fazendo uma advertência, mas eles não ouvem, eles não dão atenção a esta advertência do apóstolo. Ele chama o comandante, ele fala com ele, e nada. Ele não deu atenção a ele. Vamos lá no versículos 9 e 10. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião, o líder militar ali, o comandante, dava mais crédito ao comandante do navio do que ao que Paulo dizia. Queridos, eles não ouviram o conselho de Paulo, e logo veio um tufão, e tirou o navio da mão deles, do controle deles. Pastor Hernandes Dias Lopes fez o seguinte comentário: seu filho chega às 3 da madrugada em casa, isso é um sinal, sim ou não? Seu marido não conversa mais com você, é um sinal? Então a palavra é: preste atenção aos sinais. Você passa mais tempo em frente da televisão, na novela, do que estudando a palavra de Deus, isso é outro sinal. Mais tempo com smartphone na mão, é outro sinal. Não tem mais desejo de congregar, outro sinal. Quantos sinais estão diante de nós? Eu vou apertar mais, pode apertar? Você vê menininho, menina, criança de 3 anos, 2 aninhos, as idades são as mais diversas, que já se impõem, que já não dobra o pescoço. Você já viu o menino quando a gente pega e ele faz assim: já viu? Se aconteceu contigo? Meu Deus, quantas vezes? Tinha vezes que eu tinha que pegar o meu e fazer assim, quebrar assim. Literalmente, forçar, porque endurecia. Preste atenção aos sinais. De novo, preste atenção aos sinais. Onde estão seus filhos agora? Estão na casa de Deus? Ou eles não gostam de vir na igreja? Quem são os amigos de seus filhos? Você não está entendendo os sinais, não? Com quem você se relaciona? Quem são as pessoas que influenciam a sua vida? Olhe ao seu redor, quem são seus amigos, quem são as pessoas que estão mais tempo com você. Você vai entender se essas pessoas não amam o Senhor como deveria amar, ou como você ama. Se essas pessoas são divergentes à palavra de Deus, se essas pessoas não são pessoas que têm prazer nas coisas de Deus, você está com as amizades erradas, e elas estão te influenciando. Como dizem os estudiosos,
nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais relacionamos. Quem são essas pessoas? Marido e mulher, qualquer coisinha, tudo é motivo para uma briga, para um ranger de dente. Aí já não é nem sinal mais, né, irmão? Aí é grito, né? Aí já é guerra um negócio e você não abriu o teu olho. Mas se alguém te perguntasse, ainda cita a palavra e diz assim: mas a nossa luta não é contra sangue e carne, é contra os demônios. Mas vê o capeta no marido, ou vê o capeta na mulher, e por isso que briga com ela. Só pode. Vamos lá. Primeiro sinal, advertência. Segundo sinal, o descrédito. A Bíblia diz: mas o centurião dava mais crédito ao que o mestre do navio falava do que ao que Paulo dizia. Na viagem da vida, precisamos buscar conselhos e orientação daqueles que andam com Deus. Quando você recebe essa palavra? Quem despreza os conselhos daqueles que andam com Deus, sofrem grandes danos. Isso é princípio bíblico. Quantos filhos que choram porque não ouviram o conselho dos pais? Em relação ao namoro, os pais estão dizendo, as placas estão erguidas, não está dando certo, não dá certo, ao jeito desse rapaz, ao jeito dessa menina, preste atenção. E você ignora as placas. Quantas pessoas hoje estão totalmente perdidas porque não ouviram os conselhos da igreja, do pastor? Versículo 12. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partisse dali, para ver se podiam chegar a Fenice, ao porto de Fenice, e passar o inverno ali, visto ser um porto de Creta, o qual olhava em direção ao sudeste. Atos 27, versículo 12. O comandante foi na letra da maioria. Muito cuidado com a maioria. A maioria dos casamentos hoje estão se desfazendo. Eu vou te dizer uma coisa: se você está passando por crise no casamento, nem chegue perto de divorciado. Porque aquelas amigas suas vão dizer assim: larga esse traste. A maioria deles era de opinião que partissem e não ouvissem o conselho de Paulo. Na verdade, aquela não era época de navegação, era inverno. E o inverno forte, rígido, que gerava tufões, tempestades das mais diversas. Então tem tempo que é para quietar, não é para sair, não é para inventar, não é para aventurar. É hora de sossegar. E o homem de Deus estava dizendo: não devemos ir. Mas a maioria dizia: vamos. A maioria nem sempre está com a razão. Quem fala que a voz de Deus é a voz do povo, está debaixo de engano de Satanás. A voz de Deus nunca foi a voz do povo, a voz de Deus é a voz de Deus. Amém? E às vezes a voz de Deus está com uma pessoa só, não está com a maioria. Como é que eu sei? Palavra. A maioria nem sempre discerne a vontade de Deus. Seguir a cabeça da maioria pode nos colocar em grandes encrencas. Exemplos: muitos jovens vão para uma boate porque a maioria dos colegas de classe vão.
Muitos resolvem experimentar drogas porque a maioria dos colegas estão experimentando. Muitos estão experimentando homossexualismo porque a maioria está experimentando. Porque a televisão está pressionando. Porque a mídia está pressionando. Saia desse laço da maioria. Caminhe com os princípios da palavra de Deus. Muitos estão prostituindo. Menina virgem com vergonha de dizer que é virgem. Aonde chegamos? Antigamente era o contrário. Uma menina que não era mais virgem ficava se escondendo para não ser exposta. Hoje é o contrário. Quem é virgem, é pura, é que fica se escondendo com vergonha para não pagar mico, para dizer a alguém, contar que ela é virgem. Quem não escuta conselho, escuta coitado. Você pode dizer isso? Só tem umas 4 pessoas na igreja hoje. Quem não escuta conselho, só vocês, 1, 2, 3. Coitado. Versículos 13 e seguintes, vamos lá. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo, com muita dificuldade, conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já estavam aliviando o navio, jogando a carga fora. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, até os presos agora, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvação. Olha para mim agora. Tem vezes que o tufão, a tempestade é tão forte na nossa vida, que chega um momento que a gente não tem mais esperança de que vai resolver, de que vai sobreviver, de que vai ter vitória. Diz a Bíblia, Lucas está registrando aqui, no livro de Atos, que foram vários dias que eles não sabiam se era dia ou se era noite. Tal a densidade de trevas. E preste muita atenção, por favor, porque a princípio parecia que ia dar certo a ideia deles. Quando a maioria decidiu que era para continuar navegando, diz que soprou um vento beleza, um vento sul, isso é, na direção que eles iam. Opa, bacana, está dando certo, é isso mesmo, tomamos a direção certa. Só que logo a seguir, tudo se reverteu. Muito cuidado. Muito cuidado com o que diz a maioria, com o que dizem as pessoas. Muito cuidado. E diz aqui que foram dias e dias que eles não viam nem sol nem estrelas, caindo grande tempestade, e eles perderam totalmente a esperança. Meu Deus. Agora versículos 21 e 22, vamos lá? É muito gostoso esse texto. Diz assim, 21 e 22. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso vocês terem me atendido, terem me ouvido, e não partir da ilha de Creta, para evitar este dano e perda. Olha aí, coisa triste, né? Você perceber que está todo mundo fazendo errado, você está dizendo, você está mostrando. Quantas vezes
Você fica com as mãos atadas, porque você está vendo o problema, está avisando, e ninguém te ouve. Quantas vezes, mãe, seu coração está apertado assim? Quantas vezes, pai, seu coração está apertado assim? Quantas vezes, líder de célula, líder espiritual, líder de ministério, você está vendo, está mostrando, ninguém te ouve, e você está no meio daquilo tudo. Mas ele disse, mas agora, vos aconselho, bom ânimo, isso é, não se entreguem. Remem, o remar aqui não é a ideia de tentar lutar contra a água, mas é a ideia de se levantar. Por isso que eu estou usando essa palavra remar. Isso é, se levante, hajam, não se entreguem, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, ouça aí, um anjo de Deus, de quem eu sou e quem eu sirvo, esteve comigo. Ah, Deus! Glorifica a Deus aí, vai. Agora olha para mim. Não existe tempestade em que Deus não possa te visitar. Não existe noite tenebrosa que possa impedir de que o anjo do Senhor venha falar contigo, confortar você, ministrar você. Aleluia! Tem gente viva aqui para receber essa palavra. Meu Deus! Vários dias. Para pensar. A escuridão era tal que não via sol, não via estrela, não sabia se era de dia, se era de noite, chuva constante. Já tinham jogado as armações do navio no mar, tinham jogado as cargas todas e todo mundo desesperou. Todo mundo se entregou, parou de lutar. Preste atenção, olha para mim que isso aqui é muito forte. Deus queria que Paulo passasse por aquela luta? Sim ou não? Não, eu preguei aqui. Não. Deus não queria que ele fosse a Jerusalém? Foi, apanhou, ficou 2 anos preso e depois enfrenta essa tempestade toda. Mas Deus é Pai. Pai misericordioso, e os propósitos que Ele tem para a sua vida, ainda que você tome decisões erradas, ainda que você teime em fazer a sua vontade, ainda que ache que está certo, ou que tenha consciência que está errado, eu quero te dizer que Deus é contigo. Deus vai entrar na guerra com você, na chuva com você, na tempestade com você, no tufão com você, nas trevas com você. Oh, glória a Deus! Nas tempestades não perca a fé. E seja um encorajador. Que virtude há nas lutas você só chorar? Que virtude existe nas lutas, nas provas, nas guerras espirituais? Você fazer um poço de lágrima. Virar um murmurador, ficar acanhado, oprimido, cabisbaixo. Que louvor Deus terá nisso? São ocasiões como essa, que nós temos que dar um comando à nossa alma, e decidir louvar, decidir se levantar, decidir agir, entrar na presença de Deus, e dele receber a palavra. Mas agora eu vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. O anjo de Deus aparece a ele, na verdade foi Jesus, e falou: por causa de você eu estou entregando todos os demais dessa viagem. Eu quero te dizer que o negócio de Deus é tão forte com você, que por causa de você, os que estão contigo são abençoados. Nesse barco,
Nesse barco está a sua casa, a sua família. E por causa do seu andar com Deus, da sua fé, da sua fidelidade, ninguém vai se perder. Meu Deus, esse povo vai ter que tomar um banho de Pentecoste. Como é que um profeta libera uma palavra dessa, dizer que da sua casa ninguém vai se perder e você fica no mesmo lugar? Amarrar a sua boca com a máscara? Oh! Erga suas mãos e diga: minha casa, minha família é de Deus. Apresente agora a sua casa, os seus filhos, seus parentes, sua nora, seu genro, seu pai, sua mãe. Apresente esse povo diante de Deus agora. Quantas guerras você já fez pela sua família? Você acha que Paulo se desconectou de Deus? Ele olhava para um lado e para o outro, não via nada, mas ele olhava e via Deus, porque ele estava adorando, exaltando e glorificando a Deus no meio daquele tufão. Irmãos, a gente tem que saber quem nós somos. Eu não tenho dúvida que Paulo ergueu a sua oração a Deus e disse: meu Deus, tu tens um propósito na minha vida, que é ir a Roma e a Espanha, a Europa, e eu não permito que esse levante aqui me impeça, roube a minha vida. Meu Deus, eu estou te lembrando a tua aliança comigo. Tem alguém aqui que Deus tem uma aliança contigo, de que você e a sua casa servirão a Deus? Tem alguém? Tem alguém? Então dá um grito bem forte de glória a Deus. Ouça, versículos 23. Porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Olha que coisa. Eu sou dele e eu sirvo. Porque tem gente que é de Deus, mas não serve a Deus. A sua vida não serve. Não é instrumento de Deus para levar salvação, para discipular, para levar vida, para ter um caráter firme e libado, aonde as pessoas vejam a sua vida e glorifiquem a Deus por causa da sua vida. E ele diz, e o anjo me disse: Paulo, não temas. E Deus manda te dizer hoje, filho, filha, não temas, não temas, não temas. E ele diz: é preciso que compareças perante César, e eis que dei por sua graça, te deu, e eis que Deus por sua graça, te deu todos quantos navegam com você. Aí ele diz: portanto, senhores, tem bom ânimo, pois eu confio em Deus, que acontecerá do modo em que me foi falado. Porém é necessário darmos numa ilha, isso é, vai haver um naufrágio, e nós vamos chegar numa ilha. Por pior que seja o momento, mantenha sua fé e continue encorajando os demais. Nós não podemos ser crentes que uma hora está nos ápices da glória e outro momento está nos porões da depressão. Não. Quando está tudo bem, está um crente fiel, fervoroso. Quando tem guerras, quando tem lutas, está de cara fechada, emburrado, tratando todo mundo mal. Deus não recebe um louvor da sua boca, porque louvar quando o negócio está bom é exprimir o verdadeiro louvor. É aquele que vai sair do mais profundo do seu ser. Olha para mim,
Eu não sei que luta você está, eu só quero te dizer, não perca a sua esperança. O seu lugar é em Deus. O seu lugar é em Deus. Eu vejo um bocado de mulheres usando estratégias humanas. Não dá certo. A sua estratégia vem do céu. Do céu. Aleluia. Seja cheia do Espírito de Deus. Entra na guerra. Pare de usar estratégia humana. Carnal. Versículos 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximava de terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos ou banco de areia, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia, procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabros do bote e os deixaram afastar-se enquanto amanhecia. Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer e não têm provado nada. Eu vos rogo que comam alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Oh meu Deus! Glória a Deus! Feliz é o navio que tem um profeta de Deus dentro dele. Feliz é a casa que tem uma profetisa dentro dela. Feliz é a casa que tem um profeta de Deus dentro dela. Feliz é a empresa que tem um profeta de Deus dentro dela. Feliz é a igreja que tem profetas de Deus. Homens e mulheres de fé, para erguer a voz e trazer ânimo, encorajamento e vida de Deus. Oh meu Deus, oh meu Deus. O que é que você parou de glorificar, meu irmão? O que é que você parou? Tendo dito isto, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir, você imaginou o barco, ó, joga para cá, joga para lá, todo mundo segurando, e Paulo fala, encoraja, fala para o povo para se alimentar, porque ia precisar de estar alimentado para nadar. E pega o pão e agradece. Olha aqui para mim, é assim que você está? Uma tempestade que te joga de um lado para o outro, bate daqui, bate dali. Eu não sei se essa tempestade é no casamento, é nas finanças, é no trabalho, na família, eu não sei onde. Todos comeram, cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Você imaginou um navio naufragar, 276 de todo mundo escapar? Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo no mar. O que restava foi embora. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. Foi, deixa levar. E alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Ele foi partindo. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. E entre os presos estava quem? Paulo era preso? Preso. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, por mais que o diabo arme laços para te destruir, Deus vai levantar defesa para você. Olha para mim, a voz profética não podia morrer. Foi por causa dele, de um santo de Deus, naquele navio, que todos foram poupados. E é por causa da sua vida, na sua casa, do seu andar com Deus, na sua empresa, no seu negócio, na sua família, que ninguém vai perecer. Tem alguém vivo aqui, pelo amor de Deus? Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer.
E ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Eu preciso concluir. Deus tinha uma ilha esperando eles. Eu quero te dizer que Deus sempre tem uma ilha para os náufragos, para aqueles que estão cansados e que precisam de receber cuidado e graça. Diz a Bíblia que quando eles chegaram na ilha, os moradores vieram todos para recebê-los, fizeram uma fogueira para aquecê-los. E o apóstolo Paulo vai lá e junta um monte de graveto e joga no fogo. Quando ele joga no fogo, joga junto uma cobra, que para sair do fogo pulou e pegou a mão dele. Às vezes a gente está assim, passando uma guerra, passando uma tempestade. Aí na nossa frente aparece uma ilha. A gente se agarra a essa esperança e chega lá, tem uma cobra. Eu quero te dizer que toda cobra que se levantar contra você, nenhum mal sobrevirá a você. Vai cair por terra! Paulo estava procurando aquecer sua vida. As víboras se levantarão quando você estiver tentando aquecer sua vida. Mas eu quero dizer que quem Deus determinou a abençoar, não adianta a víbora se levantar. Quando os moradores da ilha viram que a cobra estava pendurada em Paulo, Paulo sacudiu a mão, ela caiu no fogo. E eles falaram assim: esse homem está lascado. Fugiu do mar, escapou do mar, mas a ira divina, a justiça divina o condena. E ficou todo mundo olhando para ele assim, esperando ele cair duro, picado pela cobra. E olhar, e nada aconteceu a Paulo. Aí agora o quadro muda. Aí já veio todo mundo achando que ele era um Deus. E agora eles trazem os enfermos. Sim, aí chega a notícia para Paulo que o principal líder da ilha estava enfermo. Paulo foi lá, orou pelo homem. O homem foi curado. Os moradores da ilha todos foram curados. Preste atenção. A rota de Deus para Paulo e para Roma não era aquela. O tempo não era aquele. Mas ainda que você tenha ido por caminhos que não deveria ir, se você se posiciona em Deus, eu quero te dizer que Deus endireita os caminhos. E Deus não perde a oportunidade, porque Deus não pode jogar tempo fora. Dê um glória a Deus. Paulo não estava em pecado. E agora, todo aquele povo é abençoado. Eu quero dizer que quando o mar estiver muito revolto, e que se você for jogado na água, e eu quero te dizer que aonde você parar e chegar, Deus vai te usar aonde você passar para abençoar, para mudar destinos, para mudar destinos, para todo aquele povo, inclusive Paulo, né? Aquela viagem tinha sido terrível. Mas para os moradores daquela ilha foi a melhor coisa que aconteceu na vida deles. Foi aquele naufrágio, para que o profeta de Deus chegasse ali, manifestasse a glória de Deus. Então eu quero te dizer que Deus usa todas as situações. Então, ainda que você tenha andado fora do propósito, fora da rota, não estou nem falando em relação a pecado, mas direções equivocadas, eu quero te dizer, mantenha seu coração em Deus, porque Deus vai reverter tudo, e vai nos caminhos que você passar, fazer com que você seja uma bênção. Casei com a pessoa errada, o outro diz lá. Não olhei, não prestei atenção. Eu só estava na carne. Pois é.
Mas eu quero te dizer que Deus quer consertar esse caminho. Você não precisa separar, você não precisa divorciar. Deus conserta os caminhos, muda o negócio por causa do seu andar com Deus. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, e diz que a mulher santa, por causa dela, o marido é santificado, o marido santo, por causa dele, a mulher é santificada. Os filhos são santificados. Pare de dar desculpa para pular fora. Tudo tem remédio para Deus. Dê um glória a Deus. Todo mundo aqui que tem 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos de casado, sabe as guerras que passou e hoje tem um bom casamento, porque não pulou fora, porque perseverou. Aleluia. O lugar do seu naufrágio vai se tornar o lugar da sua honra. O lugar do seu naufrágio. Eles não naufragaram lá? Não afundaram lá? Hein? O capeta endoidou, porque ninguém morreu. O anjo de Deus falou para Paulo que todo mundo ia escapar por causa dele. O diabo não pôde arrastar ninguém para o inferno. Aí todo mundo se salva, chega na ilha. Aí vem a cobra, que é uma alegoria do diabo, e contra-ataca Paulo, e mais uma vez é frustrado e é derrotado, e se torna o lugar da honra. Sabe por quê? Porque além dele ministrar vida, salvação, o evangelho de Deus, naquele lugar, preste atenção, ele ainda curou todos os doentes, e sabe o que aconteceu mais? O povo da ilha ficou tão feliz, que encheram eles de presentes. O lugar do seu naufrágio será o lugar da sua honra. Aonde o diabo te pisou, Deus vai te levantar com honra. Aonde foi sua derrota, Deus vai te levantar com honra. Sabe o que aconteceu? E agora passaram o inverno ali, recebendo todo o cuidado e toda a graça do povo dali. Mimos, né, pastora? Você gosta dessa palavra? Recebendo mimos dos cidadãos daquela ilha. 3 meses ficaram ali. E aí embarcaram num navio Alexandria em direção a Roma. E chegaram a Roma. Eu quero dizer que os propósitos que Deus tem para a sua vida vão se cumprir. Ainda que você equivocadamente tome decisões erradas, ainda que no meio da viagem haja tufões, tempestades, hajam crises, hajam problemas, ainda que haja naufrágio, ainda que haja víbora, eu quero te dizer, preste atenção nisso, que Deus vai te levar ao propósito.